Boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Para dar início ao culto desta noite, eu gostaria de convidar os irmãos, convidar você, se você puder, se tiver ao seu alcance, lê comigo na Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 22, de 1 a 3, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Uma frase de Jesus nos momentos finais na cruz. Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Porém, diz o salmista, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Mesmo diante de um quadro doloroso, difícil, em que Jesus se encontrava ao enfrentar a cruz, ele exclamou essa palavra do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Mas no meio de toda aquela situação, Jesus sabia glorificar o Pai. Então no versículo 3 nos mostra isso. Diante de um quadro difícil, principalmente o quadro que nós estamos vivendo nos dias de hoje, diante dessa mortandade terrível que assola o planeta Terra, especialmente o nosso país, a Bíblia está dizendo, tu és santo. Ou seja, Deus é Deus. O que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores de Israel. Por isso que eu gosto de um culto alegre, vibrante, regado de muitos louvores, para que o Senhor se manifeste em nosso meio. Os louvores atraem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia diz, no Salmo 22, 3, que Ele é santo e Ele habita entre os louvores de Israel. Glória a Deus. Vamos orar para dar início ao nosso culto desta noite. Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, graças te dou, Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de poder estar juntos com o nosso coração e a alma para participar deste maravilhoso culto desta noite. Ainda que de uma forma diferente, cada um na sua casa, no recanto do seu lar, mas estamos unidos na sua presença, Senhor, porque o Senhor está em cada coração e em cada lar. Receba, ó Deus, nosso culto de adoração, que nós te devemos todos os dias e todos os instantes da nossa vida. A ti nós declaramos honra e glória. Receba, ó Deus, os nossos louvores. Receba, ó Deus, as nossas orações. E fala conosco por meio da sua palavra. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos aprender mais e mais. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar o nosso culto dessa noite, em nome de Jesus. Vamos
Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 112 do cantor cristão, que diz que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive. Ele vive eternamente. E Ele virá buscar a sua igreja, Ele vem nos buscar. Que você e eu, nós estejamos preparados para esse grande dia, amém? E enquanto nós esperamos que possamos levar o Evangelho de Jesus, que possamos adorar o nome dEle, louvá-lo em todo o tempo, que sejamos luz onde quer que nós formos. Então vamos cantar com alegria ao nosso Senhor. Já
vocês um versículo da Palavra de Deus que está lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, porque como nós acabamos de ler, o seu favor dura a vida toda. E nós podemos crer no favor do Senhor, nós podemos ter esperança de que Ele cuida de nós, amém? E é sobre isso que nós vamos cantar. O refrão dessa música diz: Jesus, eu só tenho a Ti, Tu és a esperança para mim. Se estou triste, a minha fé está em Ti. Então coloque no Senhor a sua fé, a sua esperança e faça dessa música uma oração nesse momento, amém? Vamos louvar ao Senhor. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu
Graça e paz, irmãos, estamos aqui para orar pela família. Peço que os irmãos se unam às suas familiares para nós estar orando. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela família Peniel, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela saúde de cada um dos nossos irmãos, Senhor, em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando cada um, Senhor, dando saúde, Senhor, sabedoria, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, a vida dos nossos pastores, do pastor Manuel, da pastora Vânia, todos os outros pastores, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, ricamente em nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus, Senhor, mas nós temos que estar confiantes em Ti. Porque só de Ti, Senhor, vem o nosso socorro, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, da Igreja Peniel, Senhor. Que o Senhor venha dar livramento, guardar, Senhor, conforme a Sua vontade. Que o Senhor venha, Senhor, sarar, Senhor, essa nação, colocar todo o vírus maldito, Senhor, por terra, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que só o Ti, Senhor, tem o poder, Senhor, de estar sarando essa nação, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está sarando já essa nação. Senhor Deus, abençoa, Senhor, nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Igreja Peniel, Senhor. Abençoa, Senhor, também as outras igrejas, Senhor, dos irmãos das outras igrejas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar dando livramento, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor. De toda a cilada do inimigo, Senhor Jesus. Visita, Senhor, cada hospital, Senhor, cada pessoa que está enfermo, Senhor, se onde estiver, que o Senhor vá, Senhor, ao encontro de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não deixa faltar em nossa mesa. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um. Suprir, Senhor, a necessidade de cada um que está precisando, Senhor. Seja ele qual for, Senhor. Usa, Senhor, seus anjos, Senhor, para ajudar, Senhor, seja onde estiver, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos desde já. No nome do Santo Amém, de Jesus e amém. E glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Esse hino que vamos cantar, ele fala que se as lutas da vida te fazem chorar, não deves desanimar, porque Jesus Cristo, ele é o único que pode tirar as nossas tristezas, que pode nos dar ânimo, que pode nos dar alegria. Então vamos cantar esse hino e que você possa meditar, que você possa se colocar ao inteiro dispor do Senhor, porque Ele está próximo, a vinda dele está próxima. Amém? Amém. Se as lutas da vida te fazem chorar, não
vida findarão. Não chore, olhe para Jesus. Em sorriso teus lamentos se tornarão. As lutas da vida irão terminar na vida de Cristo Jesus. Porém, tu precisas sem desanimar, prosseguir carregando sua cruz. Não chores, ó alma angustiada, breve as lutas desta vida findarão. Sorriso, teus lamentos se tornarão. Se tornarão. Amém. Antes de ministrar a palavra de Deus aos seus corações, eu quero deixar 2 avisos aqui, e creio que é de suma importância para nós. Nós vamos realizar a ceia do Senhor, mesmo estando cada um na sua casa. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu daqui, da minha casa, e você aí na sua casa. No segundo domingo do próximo mês, do mês de junho. No segundo domingo, no culto do segundo domingo. E muitos vão perguntar, mas pastor, por que não no primeiro? Que nós sempre fazemos no primeiro. Nós vamos fazer no segundo pelo seguinte motivo. Eu estou incentivando os jovens a realizar o culto do primeiro domingo. Quero deixar na responsabilidade dos nossos jovens a realizar o culto do primeiro domingo. Estou incentivando a eles, estou conversando com eles, estou dando essa oportunidade para que os jovens também trabalhem no reino do Senhor em nossa igreja. Então os jovens estão com a incumbência de realizar o culto do primeiro domingo. Quero pedir que todos os jovens participem. Não se esconda, pareça. Vamos lutar juntos, vamos dar a cara para bater, vamos servir a Deus, servindo as pessoas que estão ao nosso alcance, nos ouvindo. Então, quero desafiar todos os jovens para que participem do próximo culto, no dia 1º, no primeiro domingo do mês de junho. E assim sucessivamente. E eu creio, irmãos, que até quando voltarmos ao normal, quando nós estivermos nos reunindo no templo da igreja, eu estou pensando seriamente em continuar oferecendo os jovens sempre o primeiro domingo, porque os nossos jovens têm um potencial muito grande e os nossos jovens são uma bênção, graças a Deus. Fico feliz vendo os nossos jovens trabalhando, servindo a Deus, ganhando almas, porque eles sabem que o galardão de Deus é muito grande na vida deles. Então nós vamos realizar a ceia no segundo domingo, porque eu estou oferecendo essa oportunidade aos nossos jovens. Espero contar com a compreensão de todos, principalmente os mais adultos da igreja, os líderes da igreja. Eu vou pedir que vocês tenham paciência, que nós vamos também participar dos cultos junto com os nossos jovens. Em nome de Jesus. E o segundo recado que eu quero deixar para vocês
Antes, porém, do segundo recado, deixe-me dar uma dica, uma orientação. No segundo domingo do dia da ceia, até lá, eu gostaria que você providenciasse um suco de uva. Você daqui até lá desse um jeito de comprar, ou se você não pode ir ao mercado devido ao confinamento social, que você peça alguém, um filho ou um vizinho, para comprar um suco de uva para você. E não deixe de ter um pãozinho também lá do seu lado. Aí você estando em casa, você pode reunir com a sua família. E se você não pode comprar uma garrafa, um frasco, ou alguma coisa, um frasco de suco de uva, você pode comprar até aquele Kisuke em pó, que é bem baratinho. Pode comprar o Kisuke em pó e em casa você faz o suco de uva. Tem que ser de uva, porque a uva representa o sangue e o sangue representa Jesus Cristo. Então vamos fazer essa representação pela fé. Talvez tenhamos alguma dificuldade devido a uma experiência que nós nunca tivemos antes, mas não custa nada tentar. Então não deixe, nós vamos avisando até lá, vamos colocar no grupo. Não deixe de comprar ou de ter na sua casa um frasco de suco de uva. Ou, se você não puder comprar um suco de uva, talvez por alguns não seja difícil de comprar, pelo preço talvez, você pode comprar aquele que suco, aquele que refresco, antigamente nós chamávamos de que refresco, aquele pozinho mesmo, mas tem que ser de uva. Amém? Eu espero contar com a sua presença no culto de ceia que nós vamos realizar no segundo domingo do mês de junho. Depois nós vamos ver se vamos continuar ou não. Vamos apenas adiar do primeiro domingo, como nós fizemos a vida toda, para o segundo domingo. Em nome de Jesus. Amém? E o segundo aviso, então, que eu queria dizer é que você tem ouvido a gente falar desde o começo dessa pandemia que o uso da máscara está sendo extremamente necessário nesse momento. No Japão já é hábito, já faz parte da cultura deles de usar máscara há muito tempo, devido às epidemias que aconteceram por lá. Agora está chegando ao nosso alcance o uso da máscara. É provável até que se torne um hábito também de nós brasileiros. Mas por enquanto está sendo uma obrigação. Algumas cidades, alguns prefeitos estão obrigando até a pulso, até na marra, e até ameaçando multar as pessoas que estão andando sem máscara. Então eu quero pedir à minha igreja, aos membros da Igreja Batista Peniel, que dê preferência às irmãs que estão fazendo as máscaras. Muitas delas precisam dessa ajuda, dessa força que você vai dar. Então, procure saber, eu creio que a irmã Miriam, a irmã Paloma, a irmã Rita estão fazendo essas máscaras. Caso estiver mais próxima de você, em vez de você comprar na farmácia e algum outro fornecedor, procure essas irmãs. É uma forma de você estar ajudando financeiramente essas irmãs a ganharem um dinheirinho para ajudar no sustento de suas famílias. Amém? Deus te abençoe. Então agora eu quero ministrar a palavra de Deus com você. E eu quero aproveitar essa ministração e honrar, vamos dizer assim, mais uma vez, as mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia viveram numa cultura muito difícil naquela época, como existem outras culturas também, onde a mulher não tem valor nenhum, onde o nome da mulher não consta no dia a dia da sociedade.
Ainda há culturas em pleno século XXI onde as mulheres são marginalizadas, são colocadas à margem, como se elas não fossem nada, como se fossem um zero à esquerda. No ministério de Jesus, ele deu muito valor para as mulheres. Apesar dele viver nessa época onde as mulheres não tinham valor, mas ele não deixou de valorizar as mulheres no seu ministério. E ai do ministério de Jesus se não fossem as mulheres. Eu tenho aprendido muito com as mulheres da Bíblia. Um dia desse eu preguei na igreja, eu creio que o pastor Wellington também pregou, sobre a mulher cirofenícia, que nós dizemos que aquela mulher é uma mulher que possuía uma fé que não se rende, não se rendia, não se vendia por nada. E Jesus encontrou nela uma mulher que onde ele rodou todo Israel e não encontrou alguém com a fé daquele tamanho. Lucas capítulo 15 por aí. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma outra mulher. Provavelmente seja Maria, mas eu gostaria que você começasse comigo, lesse comigo, em Marcos capítulo 14. E nós vamos aprender, mais uma vez, tirar ricas e preciosas lições, Deus usando a vida de mais uma mulher. Que bênção! Glória a Deus pelas nossas mulheres, nossas esposas, as nossas irmãs em Cristo, que são uma bênção. Sabe, eu fico pensando nas igrejas que não têm o ministério de mulheres. Eu fico pensando nas igrejas que as mulheres não trabalham. Olha, eu creio que são igrejas paupérrimas do ponto de vista da fé, do trabalho, porque Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta e as mulheres são uma bênção. Glória a Deus. Esses dias eu fiquei aqui surpreso, as mulheres reunidas aqui pela videoconferência, e foi uma tarde muito alegre que as mulheres tiveram. Eu não pude participar, eu não pude me intrometer, mas eu percebi a alegria do coração da minha esposa, conversando com todas as mulheres da igreja, via internet. Elas oraram e meditaram na Bíblia, depois conversaram bastante, riram bastante, e eu fiquei pensando, cadê os homens? Os homens não aparecem para fazer essa videoconferência. Não é próprio dos homens fazer isso, mas as mulheres, elas fazem isso com muito amor. Então vamos aqui rapidamente aprender, tirar algumas lições nesta noite com mais uma mulher na Bíblia. Então abra comigo, se você puder, tiver alcance. Eu sempre digo que tem Bíblia de tudo quanto é jeito, e agora tem a Bíblia no celular. Olha que benção, olha, eu ainda pude alcançar essa benção, eu que sou do tempo do dinossauro ainda, mas ainda eu estou alcançando algumas dessas novas tecnologias, e como a gente apanha com isso depois de uma certa idade, né? E aí eu estou longe das minhas filhas, e quando eu peço socorro, eu recorro às minhas filhas, que elas me ajudam. Agora eu tenho que me virar, juntamente com a minha esposa, que tem me ajudado muito. Mas olha aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz assim: e dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam, se referindo a Jesus. Mas eles diziam: não vamos fazer isso na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, de um alto valor, e quebrando o vaso, lhe derramou
na cabeça de Jesus. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, para que a molestais? Para que a perturbais? Ela fez-me uma boa obra, uma boa ação, em outras palavras. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Fez ela o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez seja contado para a sua memória. De 1 a 9. Versículo 9, então, termina com essas palavras, Jesus pedindo que em todas as partes do mundo, onde o evangelho for pregado, precisa que essa atitude de Maria possa ser lembrada. Vamos ler também João, capítulo 12, porque Marcos, onde nós vamos nos deter, não diz o nome desta mulher. Porém, devido ao acontecimento que tem muita semelhança com esse episódio de Marcos, nós vamos ver em João que João cita o nome de uma mulher. E o episódio, essa história, tem muita semelhança com Marcos. Então, no Evangelho de João, capítulo 12, puxa as páginas da sua Bíblia um pouquinho para frente. Vamos lá em João, capítulo 12, porque diz assim: foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta, melhor dizendo, Marta servia, ou seja, Marta servia aquela ceia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, versículo 3 de João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arrátel, que possivelmente seja algum utensílio, o vaso de alabastro, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, quer dizer, um perfume puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro daquele perfume do unguento. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, veja bem, um dos 12 discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, que era filho de Simão, o qual o havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, diz a Bíblia, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Então vamos voltar para Marcos, capítulo 14, porque nós descobrimos então em João que o nome desta mulher era então Maria. Então podemos afirmar que era Maria, e alguns estudiosos também afirmam ter sido então Maria, irmã da Marta.
Então você viu aqui no contexto que naquele momento havia uma preparação para a festa da Páscoa e dos pães asmos, porque era uma festa milenar. Era uma festa em que os judeus lembravam do povo de Israel no Egito, a saída do Egito, a conquista de Canaã. Então tudo isso era lembrado naqueles dias e eram vários dias de festa. Era uma festa tremenda, era um barulho tremendo, era música para todo lado, era fogueira ao redor de Jerusalém. Então não vou adentrar muito aqui a respeito disso, mas só para a gente entender o contexto. E no meio daquele folguedo, no meio de toda aquela alegria, de todo aquele barulho, Jesus saiu de Jerusalém e se refugiou. Vamos usar na linguagem de hoje, dos nossos dias. Jesus não gostava de badalada, vamos dizer assim, né? O carioca usa muito essa expressão, badalada. Então Jesus não gostava muito de muito barulho, Jesus gostava de silêncio. E ele então se confinou socialmente na casa de Simão leproso, que eu creio que o Simão leproso já estava curado da sua enfermidade, porque ele pôde não só receber Jesus, mas ele também recebeu todos os seus discípulos. Ele fez uma ceia, um jantar, talvez, num lugar bem tranquilo, um lugar muito sereno, muito calmo, enquanto lá em Jerusalém estava pegando fogo, né? Como se fosse nossos dias de carnaval aqui no Brasil. Então ele estava quietinho ali, participando daquele jantar, daquele lugar sossegado, porque dias depois ele teria que enfrentar todo o sinédrio, todos os líderes religiosos, e teria que enfrentar, então, Pilatos, Herodes, toda aquela história que nós conhecemos, até que ele fosse alcançar a cruz do Calvário. Mas ali ele estava tranquilo, confinado com os discípulos, né? Naquela ceia, e ali só havia homens, naquela rodinha só havia homens. Porém, a Bíblia nos diz que Marta estava lá, talvez na cozinha, com Maria, preparando aquele jantar, preparando aquela ceia. E esse é o hábito das donas de casa, até hoje, né? As donas de casa são as responsáveis para preparar um cafezinho para uma visita, coisa desse tipo que as mulheres até hoje têm essa habilidade de fazer. E fazem com muito amor e carinho. Eu estou com saudade de alguns cafezinhos que eu tomo nas minhas visitas que eu faço às minhas ovelhas. Eu amo visitar as minhas ovelhas, eu gosto muito. Mas aviso antes, estou chegando aí, né? Nunca vou sem avisar. Então, Marta estava com Maria preparando aquela ceia. E num dado momento, quebrou-se um silêncio ali naquela calmaria, ali junto com Jesus. Devia ser um momento muito agradável estar na presença de Jesus ali naquele lugar tranquilo. E a Maria, ela de repente, ela quebra o silêncio e quebra também até um certo tabu, porque as mulheres não tinham essa oportunidade de se apresentar onde os homens estavam reunidos. Ela quebrou aquele tabu, aparecendo ali no meio daqueles homens. E sem que ninguém esperasse, uma surpresa, algo interessante aconteceu. Essa foi a história. E Maria, então, ela pegou um vaso de alabastro, que o vaso em si já era algo muito caro. E Marcos diz que ela quebrou aquele vaso. Ela quebrou sobre Jesus e derramou todo aquele perfume, aquele unguento de nardo puro,
que a Bíblia diz que era de um preço muito alto, muito caro. Ela derramou sobre Jesus. Todos estavam assistindo aquela cena. Ela quebrou aquele vaso sobre Jesus. E diz mais o texto sagrado que aquele perfume recendeu a casa toda. Talvez até fosse lá para fora, a alguns metros de distância, porque o perfume era de excelente qualidade. Eu me pergunto, será que Maria não pensou direito? Será que ela não pensou melhor de quebrar aquele vaso ali e derramar sobre Jesus? Será que os seus irmãos Lázaro e Marta sabiam dessa atitude de Maria, que ela era tão calma? Marta era sempre mais atirada. Não sei, talvez tivessem conversado anteriormente, né? Mas ela chegou e fez isso. Ela quebrou aquele nardo puro. Alguns estudiosos, alguns historiadores, alguns escritores, até como Charles Sindo, ele diz que esse perfume que Maria derramou sobre Jesus era um perfume importado, que é um tipo de perfume de nardo puro que só era possível se encontrar nas montanhas do Himalaia. Então você imagina até esse perfume chegar, depois de industrializado, perfumado, chegar lá em Jerusalém, em outro lugar, do outro lado do mundo. Então ela deve ter trabalhado muito para poder conseguir dinheiro para comprar esse perfume e guardar esse perfume que ela, uma hora ela iria usar. E veja bem, meus irmãos, a atitude de Maria. Talvez se fosse nós hoje, ou eu, você, pudéssemos até fazer a mesma coisa. Mas é muito provável que a gente tivesse aberto a tampa desse vaso de alabastro e molhar com o dedo e ungir talvez a testa de Jesus assim. E, poxa, para nós eu acho que isso já era o suficiente. Não. A Maria, ela quebrou o vaso. Ela quebrou aquilo que era muito precioso para ela. E a Bíblia diz que Jesus deu o que ela tinha, o que ela possuía. Eu sempre lembro de um ditado que minha esposa sempre falou para nós, para a família, diz assim: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. E é verdade, né? Ela pegou aquele vaso e derramou sobre Jesus. Eu imagino que Jesus tenha tomado um susto muito grande quando foi todo molhado com aquele unguento. E é possível até que, se fosse eu ou você, nós tivéssemos rejeitado aquele perfume que Maria jogou sobre ele. Mas Jesus não. Jesus recebeu. A gente precisa aprender com Jesus a receber. É importante a gente receber. Receber uma oração, receber um presente, receber um elogio. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque quando a gente recebe, a pessoa que está nos abençoando, ela vai ser muito mais abençoada ainda do que quem está recebendo. Porque é isso que a Bíblia diz, que melhor coisa é dar do que receber. Então Maria sabia que ela derramando aquele perfume por Jesus, ela estaria sendo extremamente recompensada em nome de Jesus. Então ela derramou aquele unguento sobre Jesus e Jesus, de bom grado, recebeu aquele perfume precioso. É importante, meus irmãos, a gente ouvir essa história, porque faz parte também do nosso dia a dia. E Jesus disse assim, essa mulher, ela deu tudo o que podia. Deu, talvez, no limite de suas condições financeiras, etc. e tal. Jesus recebeu de bom grado. Mas você pensa
que os outros que viram aquilo, você pensa que os outros ficaram satisfeitos? Você pensa que eles ficaram alegres? Você pensa que eles aplaudiram a atitude de Maria? Não, muito pelo contrário. Eles mesmo, diz a Bíblia, versículo 4 de Marcos 14, e alguns houve que em si mesmo se indignaram, se encheram de raiva, se encheram de ódio, quem sabe até de inveja, porque é assim que acontece hoje em dia. E disseram, para que esse desperdício? Isso é um desperdício. E um deles, João, diz lá, nós lemos, que Judas Iscariotes podia pegar esse dinheiro e repartir com os pobres. Esse 300 denários que vai custar esse perfume é muito dinheiro. Vai ajudar muita gente a matar a fome. Sabe, a gente sempre usa essa desculpa quando a gente precisa investir mais no reino de Deus. Sempre temos uma desculpa e usamos sempre a artimanha de dizer que a gente precisa sustentar os pobres, dar alimento para os pobres, e tudo que fazemos é desperdício. Não, Jesus repreendeu isso. Jesus disse, os pobres vocês têm o tempo todo com vocês. E disse mais, se vocês quiserem, está lá na Bíblia, se vocês quiserem, vocês podem ajudar os pobres, porque é dever de cada um de vocês, praxe, deveria ser uma praxe de vocês, um dever, uma obrigação de sustentar o pobre. Mas você não pode esquecer de que o que Maria fez foi pensando na minha sepultura. Ela já estava pensando lá na frente, ela estava pensando no futuro. Maria sabia que os dias de Jesus já estavam contados. Maria sabia que Jesus logo ia se encontrar com o Pai. Ela recebeu essa instrução de Jesus quando ela se assentou aos pés de Jesus, quando a Marta não gostou, mas ela ficou aos pés de Jesus, bebendo as instruções de Jesus. Ela sabia disso. Então ela fez aquilo em atitude de amor, em atitude de reverência, e alguém que tinha uma visão de futuro. Ah, meus irmãos, quando nós deixamos de abençoar a casa de Deus, quando nós deixamos de abençoar o reino de Deus com mesquinharias, com desculpas esfarrapadas, dizendo que tudo é desperdício. Não, nós precisamos pensar que Maria nos dá um grande exemplo nesta noite. Ela derramou um perfume caro, o melhor talvez que ela tivesse na casa dela, e ela enfrentou aqueles homens, ela enfrentou aqueles corações endurecidos, ela enfrentou aquelas mentes e corações tampados, fechados, mas ela pôde manifestar o desejo do seu coração, realizando aquela obra, e aquilo certamente trouxe paz no seu coração. Eu vejo, irmãos, a luta às vezes que alguns irmãos na igreja têm, de tentar fazer o melhor para a igreja, de poder fazer um piso bonito na igreja, de trocar aqueles bancos velhos da igreja que estão ali há tantos anos. Os bancos precisavam até de uma pintura, e nem isso a gente consegue fazer. Aqueles bancos velhos, aquelas janelas velhas, a igreja feia, escadarias feias, porque na hora de fazer sempre aparece alguém contrário, dizendo para que esse desperdício. São pessoas mesquinhas. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei na igreja a maçaneta da porta do banheiro, uma maçaneta velha, já ultrapassada, sabe, tudo velho, tudo antigo, enferrujado. Eu falei, mas por quê? Por que nós usamos essas maçanetas velhas nas portas? Pastor, porque uma nova é muito caro. Mesquinharia. Essas pessoas são as mesmas do tempo de Jesus, que estão dentro da igreja com esse mesmo espírito de mesquinhez. Sabe, não é isso que nós aprendemos nesta noite com esta mulher maravilhosa, essa bênção de Deus chamada Maria. Ela está ensinando nós derramarmos quebrarmos
o vaso de alabastro que carregamos nas nossas mentes e corações e derramar na presença de Jesus. A igreja de Cristo é Jesus ali representado como pessoa. Nós dissemos que Ele é o Senhor da igreja, mas nós não fazemos nada pelo Senhor da igreja. A igreja, às vezes, é jogada às traças. Quantos de nós perdemos de não ser uma igreja missionária, de sustentarmos missionários, de investir na obra de missões, de abrir congregações. Eu espero, meus irmãos, que essa pandemia, que esse coronavírus venha ressuscitar as igrejas que estão morrendo, especialmente a nossa igreja. A nossa igreja precisa se ressuscitar, a nossa igreja precisa se levantar, a nossa igreja precisa sair das velhas tradições antigas que não levaram a nada para poder estabelecer o poder de Deus na vida dela. A igreja nasceu para ser viva. Por quê? Porque ela é Jesus Cristo. Foi isso que aquela luz brilhando disse para Saulo no caminho de Damasco. E aquela luz disse para Saulo: Saulo, por que me persegues? Saulo olhou para aquela luz e deve ter pensado: mas eu não estou te perseguindo. Aquela luz quis dizer para Saulo: Saulo, se você está perseguindo a minha igreja em Damasco, você está perseguindo a mim também, porque eu sou a igreja. Irmãos, Jesus Cristo é a nossa glória, é a glória da igreja, é a vida da igreja. E Maria nos ensina nessa noite a quebrarmos o vaso de perfume que está lá dentro anos e anos e não consegue perfumar nada, porque ele está fechado. Maria derramou o guento de nardo puro sobre Jesus e ele recebeu de braços abertos. Aqueles homens se indignaram, aqueles homens entraram em confusão com Jesus e Jesus disse: alto lá, pode parar. Não, senhor, vocês não estão sendo justos com esta mulher. Vocês não estão sendo sinceros. Jesus entrou em sua defesa. Você não vê Maria nem em Marcos 14, de 1 a 9, e nem em João, capítulo 12, que lembra. Nós não vemos a Maria respondendo uma só palavra àqueles homens. Nós não vemos Maria respondendo nada para eles. Nós não vemos Maria retrucando. Nós não vemos Maria jogando ping-pong com eles, falam de lá, ela rebate de cá. Não, a Maria permaneceu em silêncio, porque o silêncio é a oração da fé que o crente tem em sua vida com Cristo Jesus. Jesus, muitas vezes, quando Pilatos o perguntava, ele ficava em silêncio. Pilatos ficava futigando Jesus. Jesus disse para Pilatos: é você que está dizendo. Então, Maria não respondeu nada. Mas Jesus, como nosso verdadeiro advogado, Jesus entra em cena. E Jesus, ele é tão poderoso. Jesus é a nossa defesa. Jesus é aquele que cuida de nós. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que leva ao Pai as nossas orações, as nossas tristezas. A Maria podia ter chorado naquele momento, mas Jesus entrou em sua defesa e disse para aqueles homens: não a importunes. Não mexa com o coração dela. A Maria fez uma boa obra, uma obra de fé. Ela fez uma boa ação para comigo, porque Maria demonstrou o seu amor para comigo. Dizer que ama Jesus, meus irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Dizer que nós amamos nossa esposa, nossa família, nossos filhos, é fácil, mas precisamos representar isso com atitudes e atitude de fé. Foi isso que a Maria fez. Ela agiu com atitudes e Jesus recebeu aquele louvor que foi dado por ela. Talvez ele tenha ficado todo molhado, mas Jesus recebeu aquilo com alegria. Por quê?
porque Jesus conhecia o coração da Maria, porque ele conhece o meu e o seu coração. Ninguém engana Jesus, ninguém jamais pode enganar. Ele conhece o profundo do nosso coração, ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quando nós fazemos uma coisa que é para o louvor da sua glória ou fazemos para aparecer, para querer holofotes, para querer ser aplaudido. Tem muitos crentes hoje fazendo alguma coisa para querer ser aplaudido. Não, Jesus estava ali para ser adorado e glorificado através de uma santa mulher chamada Maria. Ela não respondeu uma só palavra, mas o advogado dos crentes entrou em ação. Então, ele saiu em sua defesa e disse: não, senhor, esta mulher fez isso para que o meu corpo fosse ungido para a sepultura. Ela já antecipou a unção do meu corpo. E em verdade vos digo, olha que lição, eu tenho um temor muito grande quando eu estou lendo a Bíblia, que aparece essa frase, Jesus dizendo: em verdade te digo. Olha, isso me faz tremer no fundo da alma. Jesus disse assim, em verdade, versículo 9, Marcos capítulo 14, versículo 9, em verdade eu te digo, que em todas as partes deste mundo, onde o evangelho for pregado, também o que esta mulher fez hoje, o que esta mulher fez nesta noite, será contado para a sua memória. Meus irmãos, e nós nem tocamos muito nesse assunto, e Jesus está pedindo para a gente fazer isso em memória da Maria. Nós realizamos a ceia do Senhor todo mês. Tem igrejas que eu conheço que fazem todo domingo. A Igreja de Cristo, por exemplo, é norma da igreja, estatuto da igreja, é diretriz da igreja de realizar a ceia todos os domingos pela manhã. E nós fazemos uma vez por mês, alguns fazem uma vez por ano, mas nós fazemos sempre em memória de Jesus, como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11. Fazer isso todas as vezes em memória de Jesus. E Jesus aqui está ele mesmo, em pessoa, dizendo que nós devemos sempre lembrar dessa atitude de Maria quando nós esquecemos muitas vezes. Ah, meus irmãos, chegou a hora de quebrarmos o vaso de alabastro que nós construímos ao longo da nossa vida e está um vaso fechado, insosso, sem vida. Chegou a hora de quebrar. Irmãos, quando fizemos alguma coisa para o Senhor, quando fizemos alguma coisa para a Cristolândia, estamos fazendo para Jesus, estamos fazendo para a honra e glória do seu santo nome. Sabe, esse óleo, esse perfume, esse unguento de nardo puro, era uma atitude que somente era feito em reuniões onde os reis, os poderosos, eram ungidos com esse unguento, com esse óleo de nardo puro. Não era para ser derramado em qualquer lugar, em qualquer momento, ou em qualquer um. Não, era um óleo que era derramado sobre a cabeça daqueles reis que logo em seguida ia receber uma coroa. Isso aconteceu na casa de Jessé, quando Samuel estava à procura de um rei de Israel, a mando de Deus. Deus queria um rei segundo o seu coração e foi lá na casa de Jessé. E Jessé colocou diante de Samuel todos os seus filhos para que um deles pudessem ser ungido o rei de Israel. E Samuel rejeitou todos eles, mas havia um que estava cuidando das ovelhas, um que estava cheirando ovelhas, que
que Jessé disse, ainda tem um que está lá no campo cuidando das minhas ovelhas, parece que era o único que estava trabalhando para sustentar a família. Samuel disse, traz ele aqui, quem sabe pode ser esse. Vamos fazer a última tentativa. Quando Davi botou o seu pé direito na porta da sala que entrou dentro de casa, Samuel sentiu, atestou aquela vontade de Deus no seu coração e disse, é este o novo rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que naquela mesma hora, Samuel tomou um vaso de azeite, um azeite caríssimo. Ele tomou um vaso de azeite fechado, que talvez ele tivesse levado para que ele se encontrasse, encontrando o novo rei de Israel, ele derramasse sobre ele. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 16, 13, que ele pegou aquele vaso e ele derramou todinho em cima de Davi. Ele não molhou o dedinho na testa, não. Ele abriu e derramou. Ele deixou Davi todo molhado, como Maria fez com Jesus. Somente os reis, os poderosos, são dignos de receberem a unção do óleo, do unguento de nardo puro. Jesus é esse rei que vive e reina para sempre em nossos corações. Então, quando nós derramamos o nosso melhor na vida das pessoas que precisam, nós estamos abençoando, nós estamos honrando o reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 42, Mateus 10, 42, ele diz assim, se vocês oferecerem um copo de água fresca a um destes meus pequeninos, vocês estão matando a minha sede. E vocês nunca vão deixar de receberem o vosso galardão, nem que seja no céu. Então, quando nós abençoamos, nós damos o melhor, nós precisamos abençoar a obra de Deus, a casa de Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Isso é importante. Isso é importante. Mas não estou falando de dinheiro porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns estão indo para o inferno por causa disso. Eu estou falando do amor a Jesus, de quebrar o nosso vaso e derramar na casa de Deus, abençoando. Quantas pessoas estão lutando para ver uma igreja bonita, um templo bonito, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Sabe, quando eu cheguei na igreja, no dia da ceia, estavam oferecendo, 11 anos atrás, estavam oferecendo um suco de uva da pior qualidade possível e imaginável. Suco de uva horrível, um sabor terrível. Sinceramente, Deus é testemunha do que eu estou falando para vocês. Sabe? Eu cheguei para a liderança e falei, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos oferecer ao nosso povo um suco de boa qualidade. Se a igreja tiver dinheiro, eu vou lá e vou comprar. E às vezes eu compro. E os irmãos que cuidam da ceia, irmão Odair, irmã Paloma, sabem disso. De vez em quando eu apareço lá com um litraço desses suco de uva pérola, de bom nome. Porque, irmãos, eu estou oferecendo para o meu Senhor, sabe? Não estou querendo me vangloriar disso não, porque eu também estou junto e eu vejo que às vezes eu mesmo estou sendo muito mesquinho. Às vezes eu não consigo quebrar o meu vaso de alabastro, mas eu preciso quebrar e em nome de Jesus nós vamos quebrar, porque está se falando da obra de Deus. Quando Jesus disse o reino de Deus chegou até vós,
É chegada a vós o reino de Deus. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo, sou eu que cheguei na vida de vocês. Jesus é o representante do reino de Deus aqui na terra. E nós somos seus servos, nós somos seus discípulos. Nós não vamos levar nada deste mundo, a não ser a nossa verdadeira salvação em Cristo Jesus. Então eu deixo aqui esta mensagem para você nesta noite. Quebre o vaso de alabastro que você carrega na sua mente, no seu coração, e se doe para Jesus. Enfrente as dificuldades, enfrente os obstáculos, enfrente as muralhas, enfrente as complicações, as pessoas que estão sempre contra as coisas de Deus. Tem gente dentro da igreja que é contra tudo que a gente planeja. Faz de tudo para acabar. Torce para não dar certo e depois aplaude. Isso é um espírito de Satanás. Isso não é um espírito de Deus, não. Isso é um espírito contrário, sabe? Aquele espírito que enterrava os poços de água no tempo de Isaac. Os inimigos, ele cavava um poço com muita luta, o inimigo ia lá e entulhava o poço. Ele cavava em outro lugar, via o inimigo, entulhava o poço. E fez assim diversas vezes, até que Deus se manifestou e resolveu aquela situação. Mas é triste a gente trazer ideias, planos para o crescimento da igreja, para abençoar a igreja, e sempre vem um e entulha os nossos projetos, as nossas ideias que apresentamos na igreja. A igreja não anda, porque tem sempre alguém como Judas Iscariote. Isso é desperdício, isso não vai dar certo, que bobagem, que coisa tola. Não, nós precisamos quebrar o nosso vaso de alabastro e derramar o guento de nardo puro, o melhor perfume para Jesus. Porque o bom crente é aquele que carrega o bom perfume de Cristo em sua vida e o seu coração. Que Deus te abençoe nesta noite. Acho que eu falei demais, mas estou feliz por poder compartilhar a palavra de Deus para as minhas queridas, amadas ovelhas, a quem eu, se for preciso, dou a minha vida. Porque o bom pastor é aquele que ama as suas ovelhas e as conhece pelo nome. Eu sei que eu sou um péssimo pastor. Eu sei que eu deixo muito a desejar. Mas como eu amo vocês. Como eu não consigo ficar sem vocês. Vou parar porque eu começo a chorar. Porque eu estou com muita saudade das minhas ovelhas. Sabe, aquelas mais rebeldes, aquelas que se afastaram, aquelas que me odeiam, é aquelas que eu mais gosto delas. Então eu amo vocês. Deus abençoe. E olha, nessa noite, pensa nisso. Quebre esse vaso que está fechado na sua vida e derrame esse óleo sobre Jesus pela fé. Tudo é pela fé. O justo anda pela fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos orar. Santo eterno Deus, nosso Pai celestial, deixei aqui nesta tela, neste vídeo, a sua palavra. Espero, Deus, que ela encontre corações sedentos, que ela encontre uma terra fértil, preparada, adubada, para que se torne uma boa semente a trazer grandes e preciosos frutos para a vida eterna. Senhor, estou orando em favor daqueles que ainda não se renderam para Jesus. Estou orando por aqueles, ó Deus, que ainda estão, Senhor,
com seus corações endurecidos, que por alguma razão encontram alguma dificuldade, algum obstáculo, mas que os seus olhos sejam descortinados, para que eles possam enxergar pela fé a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles encontrem a verdadeira salvação, se tornem verdadeiros crentes e usem e sejam usados com suas próprias vidas no trabalho do Senhor. E, acima de tudo, Senhor, que quebrem seus vasos de alabastro para que seja derramado o perfume precioso de Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor, continue, Senhor, a nos abençoar, a nos guardar e nos proteger, Senhor, deste vírus que assolou o mundo inteiro. Está, ó Deus, está assolando o Brasil. Está havendo, ó Deus, uma grande matança em nosso país. Ah, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, entra com a sua misericórdia sobre o nosso Brasil. Senhor, contenha este vírus pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, ordena este vírus para que ele cesse a sua mortandade, a sua pandemia. Ah, meu Deus, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nada é impossível para ti, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha, ó Deus, realizar um milagre poderoso sobre o nosso Brasil. Ó Deus, quebrando todos os grilhões de morte, de mortandade que está sobre este coronavírus que está no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, cesse essa pandemia para a honra e glória do seu nome. Ah, Senhor, continue abençoando aquelas pessoas que estão na linha de frente, as pessoas, ó Deus, que precisam trabalhar. Muitas delas são obrigadas a trabalhar. Seu Deus também trabalha, seu Deus, na economia do Brasil, na vida e no coração das nossas autoridades, quer seja da presidência da República, do nosso governo, do Estado, dos nossos municípios. Ah, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia do nosso povo, ah, Senhor, haverá ainda muitas mortes. Por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos, porque a sua palavra diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, o nosso povo unido clama a ti. Senhor, cesse essa pandemia no poder do nome de Jesus, a quem nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe e que te dê uma noite maravilhosa e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu quero orar dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que o amor de Deus, nosso Pai, continue a brilhar em seu coração e que a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, nos ilumine, nos abençoe onde estivermos, onde colocarmos a planta do nosso pé, nós sejamos abençoados. Onde você pôr a sua mão, tudo possa dar certo. Em nome de Jesus, que nada possa faltar no seu lar, que os seus celeiros estejam cheios, ainda que estejamos debaixo dessa crise terrível, nós estamos em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Finalmente, irmãos, o nosso tríplice amém não pode ficar em branco, porque isso virou hábito da nossa igreja, faz parte do nosso culto. Então, diz assim, que
todo o povo de Deus diga. Que todo o povo de Deus diga. Agora o 3. Bem forte, bem alegre, na presença de Deus. Porque Deus gosta das coisas alegres. Então, no 3. E que todo o povo de Deus diga. Amém! Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, quarta-feira, se Deus quiser, às 19h59, chegando às 20 horas, estaremos juntos outra vez com a palavra poderosa da pastora Vânia, que prega melhor do que eu. Eu fico muito feliz com isso, fico alegre por saber que Deus usa a minha esposa para falar também o seu coração. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.